comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Aleluia. Não sei se vão colocar aqui no telão. Vão? Então está ali já. Glória a Deus. Olha, está a mesma versão que a minha aqui, revista e atualizada. Eu acho que é. Benção. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu queria fazer uma oração com vocês. Vamos orar. Espírito Santo, diante da tua presença, Senhor, nos reunimos aqui desejosos, receptíveis, com o nosso coração quebrantado e contrito, para receber da tua palavra de bom grado em nosso coração. Fala com cada um aqui presente, ó Pai, nessa noite. Aviva-os, encoraja-os, ativa-os, marca-os nessa noite com a tua glória, com o teu poder. Precisamos desesperadamente do Senhor nesses dias. Sem ti nada podemos fazer, sem o Senhor nada somos. Nada somos. Por isso, Pai, nos norteia nessa noite com essa palavra. Traga um novo ânimo aos nossos corações, um despertamento, um avivamento. Dá direções aqui nessa noite, nesse lugar. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, todos nós temos acompanhado o nosso cenário a nível Brasil e a nível mundial. Você dando um clique ali na internet ou na televisão, você vê a situação que tem assolado todo o Brasil e todo o mundo por conta dessa pandemia que ninguém estava preparado, ninguém estava esperando ela chegar. Ela veio repentinamente. De repente, há um ano atrás, tudo se fecha, ficamos quase 40 dias sem poder nos reunir nos templos, o isolamento, as pessoas ficaram desesperadas, principalmente aquelas pessoas que não têm a Cristo Jesus, aquelas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, entraram em pânico, em desespero. Como vai ser? Acompanhamos e vimos ali as pessoas correndo para os mercados, pensando que ia acabar o alimento. E os dias foram se passando, aquilo que já era ruim, acabou ficando ainda pior por causa da politização. E hoje nós temos visto uma crise generalizada. Essa é a bem da verdade. Nós temos visto o aumento do abuso na área da pedofilia. Nós temos visto um crescimento. Mulheres que estão apanhando dos seus maridos, dos seus parceiros no lar. O número de denúncia ali por parte das mulheres na Lei Maria da Penha tem crescido. Muitas pessoas nesse período perderam seus empregos, profissionais liberais, autônomos, microempresas, milhares fecharam no Brasil as portas.
empresários que estão desesperados porque não tem mais como pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, crise na saúde, crise em várias áreas da nossa sociedade que tem chegado em nós, amém, irmãos? Porque nós somos do céu, mas ainda vivemos nessa terra, amém? Somos peregrinos, somos do céu, mas ainda estamos sujeitos, como aqueles que não creem em Deus, como aqueles que não têm crença, estamos sujeitos a pegar esse vírus, a ficar doente, a ter medo, somos sujeitos a ficar com ansiedade, a ficar com depressão, somos sujeitos. E em meio a tudo isso, eu tenho falado com Deus, Senhor, como nós, igreja do Senhor, como nós vamos nos movimentar no meio disso? E o Senhor, filho, eu já tinha falado contigo em novembro, quando Deus falou muito forte ao meu coração, lá no final do mês de novembro, depois da convenção nossa, que esse ano seria um ano que a igreja, Rio de Avivamento, iria caminhar debaixo de uma palavra de 2 Timóteo, onde o Senhor fala que nós como igreja precisamos brilhar como um farol. E aí uma frase que o Senhor colocou no nosso coração é: juntos como um farol no mundo. E nós não esperávamos, irmãos, que essa onda ia crescer e ia chegar da forma que chegou, porque vínhamos todos, de Natal, Ano Novo, e quando chega janeiro, fevereiro, a coisa piora, a onda cresce. Tivemos que ficar agora recentemente 2 finais de semana sem realizar o culto presencial. São Paulo está tudo fechado, tudo transmitido por live. As grandes capitais, as grandes metrópoles, tudo por live. Ainda nós aqui estamos tendo o privilégio de poder realizar presencial, mas tem lugares que o índice, o número de infectados cresceu muito, os hospitais abarrotados de pessoas. E o Senhor falou muito forte no meu coração: agora é a hora da igreja ser igreja. É para essa hora que eu chamei a igreja. Porque que significado a luz tem brilhar em meio à luz? Que relevância vai ter a luz brilhar num lugar que já está claro? A luz foi feita para brilhar em meio às trevas, e Deus chamou eu e você nessa hora, irmãos, aleluia, não para ser um pisca-pisca, mas para iluminar o brilho da glória de Cristo. Deus nos levantou para esse momento, Deus nos levantou para essa hora, para dizer-nos todos juntos numa só palavra: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero brilhar o brilho da glória de Deus nessa terra. Eu quero ser uma resposta para o clamor, para o choro dessa nação. Eu quero ser essa resposta para aquele que está com medo, aquele que está em pânico, aquele que não dorme, aquele que não se alimenta mais, aquele que não tem mais recursos. Eu quero ser essa voz que vai clamar no deserto. Aleluia. Então, querido, debaixo dessa palavra aqui, eu quero pregar debaixo de um tema: como perseverar em meio às provações. Quem de nós não está passando provações nesses dias? Quem de nós aqui não está passando por privações nesses dias? Quem de nós aqui não está passando por deserto nesses dias? Todos nós, irmãos, amém? Todos nós, em alguma área da nossa vida, nós somos, nos pegamos muitas vezes questionando até a Deus, pensando. E eu recebi um áudio, o Espírito Santo me fez lembrar agora desse áudio. Há uns dias atrás, uma irmã da igreja, ela falou: pastor, ouve esse áudio desse pastor. Depois o pastor me diz o que o pastor achou. Falei: tá bom, era um vídeo, né? Aí eu cliquei lá e comecei a assistir, só consegui assistir até uns 3 minutos, depois não consegui mais assistir. Eu consegui assistir até onde ele estava meio que profetizando. A visão do vídeo era como ele profetizando algo ali, Deus falando através dele naquele vídeo. E quando chegou ali perto dos 3 minutos naquele vídeo, segundo ele, era Deus falando, e Deus dizia: fui eu
que mandei esse coronavírus. Fui eu que enviei esse vírus. Fui eu que fez isso para o povo se voltar para mim. Aí eu desliguei. Aí eu não continuei mais a assistir. Aí eu falei para a irmã: irmã, essa palavra pode ser do Deus que esse irmão serve. O Deus que eu sirvo não envia a morte. O Deus que eu sirvo, Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. O Deus que eu sirvo não coloca doença em ninguém para essa pessoa vir para Ele. Não, 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 não. Eu falei: irmão, esse vírus, todos os vírus que nós temos acompanhado, todos os tipos de gripe, todos os vírus que tem, é por causa do coração do homem, não tem a ver com Deus. É o coração do homem egoísta, soberbo, orgulhoso, é o coração do homem ganancioso, é o coração do homem separado de Deus que fabricou isso. Não tem a ver com Deus, porque Deus, Ele é amor, Deus é vida. Falei: irmã, não é o Deus que nós servimos que está nesse áudio. Deus não coloca câncer em ninguém. Deus não coloca diabetes em ninguém. Deus não faz isso. Ele veio para curar. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele veio para salvar os pecadores da condenação eterna. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que eu e você, cada um de nós, crendo nele, tenhamos vida, e vida com abundância. Esse vírus não foi fabricado no céu, veio das profundezas do inferno. Mas há um antídoto no céu. É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro. É o poder de Jesus Cristo de Nazaré, que já tem curado muitas pessoas, que já tem livrado muitas pessoas desse mal, que tem, sabe, querido, restaurado muitos casamentos, muitas famílias, que tem livrado você a cada dia do laço da morte. Talvez nesse período de um ano, talvez não, mas você já sentou do lado de alguém que até espirrou em você, e o Espírito Santo disse: esse é meu servo escolhido, morte nele tu não vai tocar, porque eu ainda tenho um propósito com ele nessa terra. Ô meu irmão amado, escute o que eu vou falar para você. Presta atenção, se você está vivo até esse momento em que me ouve aqui, é porque Deus tem um propósito para cumprir ainda na tua vida. É porque Ele ainda tem um propósito para cumprir através da tua vida. Ele olha do céu para você e diz: eu acredito nele, eu acredito nele, eu acredito nela, eu morri por ele. Aleluia. Ainda que o diabo não acredite em você, porque os planos do diabo para mim e para você são planos de morte, mas os planos de Deus para mim e para você são planos de vida e vida eterna. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, há umas semanas atrás, uma semana talvez atrás, né? Fomos bombardeados nas redes sociais com a notícia da partida de Lázaro. Oh, irmãos, muitas pessoas ali tristes, abatidas. Lázaro não morreu. Lázaro foi se encontrar com o Deus que ele cantou durante muitos dias, muitos anos nessa nação toda. Ele cantou muitos: eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, para esse mundo eu não volto mais. E eu vi ali muitas pessoas, a gente fica triste, fica assim, mas ele morreu em Cristo e agora ele está fazendo parte do coral celestial. Aleluia. A morte para o crente não é o fim, é só o começo. Oh, a morte para o crente é só o começo, irmão, de uma eternidade, com Cristo. Então por que nós vamos temer a morte? É a morte que tem que temer a nós, porque ela já foi tragada. Aleluia. Jesus já venceu a morte. Agora, irmãos, no meio dessa pandemia, no meio disso tudo, como perseverar em meio às provações? Como? E aqui nesse texto, nesses 3 versículos que nós lemos, Paulo fala algo aqui muito precioso. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você: como? Número 1, como nós precisamos criar
memoriais, que vão nos cercar, esses memoriais, nos motivar, nos encorajar, nos fortalecer, para em meio à tempestade, em meio às crises, nós não parar, não se abater, não desanimar. Veja que Paulo, eu estou falando Paulo porque eu creio que é Paulo, tá? Mas quando você começa a ler a carta aos Hebreus, não diz que é Paulo, tá bom, gente? Tá certo? Não diz aqui que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Há indícios que foi ele, então desconsidera essa fala, tá? Mas o escritor aos Hebreus aqui, no capítulo aqui 12, o verso 1, ele começa dizendo o que para nós? Portanto também nós, visto que temos a nos rodear tamanha grande nuvem de testemunho. Olha, quanto testemunho, que testemunho ele está falando? Os versículos anteriores. Se você ler o capítulo 11, você vai ver ali que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Ele vai falar de Abraão, onde ele vai falar de Noé, onde ele vai falar de muitos homens ali no Antigo Testamento que foram homens de muita fé. Então no capítulo 12 ele diz, olha, portanto também nós, e ele aqui o autor, ele se inclui, eles também nós, visto que temos a nos rodear tamanha nuvem de testemunha, nós temos visto tamanha nuvem de testemunhas. O que ele está falando aqui? Ele está trazendo a memória aos judeus aqui, porque o livro de Hebreus ele foi destinado sim para os judeus, para explicar por meio da lei o que é a graça para os judeus. Então você lendo o livro de Hebreus, você vai ver isso. Ele falando da lei e falando da graça, ele falando das coisas do Antigo Testamento que eram sombras, e agora Cristo é a realidade. Então ele vai fazer sempre esse paralelo no livro de Hebreus, mas ele também é para os gentios, ele também é para aqueles que não acreditam, né? Ou não acreditavam em Cristo, ou que não eram da linhagem judia. Mas aqui ele começa, irmão, falando sobre essa nuvem de testemunha. Ou seja, ele está trazendo a memória aqui do leitor e nós, para nós nos atentar como aquelas pessoas, como Noé nos seus dias, no meio de uma geração pervertida, ele permaneceu fiel ali a Deus, aproximadamente quase 100 anos ali fazendo aquela arca, num período que não chovia. Ele está trazendo a memória aqui desse povo para qual foi destinada a carta, trazendo a memória de homens que precederam, que foram homens de muita fé. Ele está fazendo o que? Trazendo um renovar para a lembrança. Ou seja, o primeiro ponto, irmãos, quando eu estava lendo aqui, Deus falava ao meu coração, filho, se cerque de memorial. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver vários memoriais que Deus permitiu, Deus mandou eles fazer. Para quê? Para que se passasse um tempo, eles viessem a se esquecer do que Deus fizera a favor deles, eles olhassem para esse memorial e opa, Deus já nos livrou, Deus já abriu o mar, você vai ver vários memoriais. As 10 festas que os judeus realizam todos os anos são memoriais, para lhes trazer a memória. Uma delas nós celebramos todos os meses, que é a ceia do Senhor. O que é a ceia? É um memorial, onde nós renovamos a nossa lembrança do que Jesus fez por mim e por você. Então se cerque de memorial, faça o que está no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, verso 21, onde Jeremias ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cerque-se de memoriais. Isso, irmão, no meio da tempestade você vai, sabe? Não é a primeira vez que eu estou passando por isso daqui, o Senhor já me livrou, o Senhor é comigo. Sabe, irmão, busque trazer à memória nesses dias o que Deus já fez na tua vida, o que Deus já fez no teu casamento. Sabe aquela vez que você já ficou desempregado, Deus já abriu uma porta para você, Ele não deixou você morrer, Ele proveu aquilo que você precisava. Para nós prevalecer na tribulação, em meio a essa pandemia, nós precisamos renovar a nossa memória, nós precisamos nos cercar, memória renovada e de muitos testemunhos que nos rodeiam. Assim aqui o escritor começa no verso número 1,
A ceia é um desses memoriais, irmão. A ceia do Senhor, ela tem um poder de renovar a nossa memória, o nosso coração, acerca do que Cristo fez por nós. Sabe, quando você não participa da ceia de qualquer maneira, só comendo aquele pedacinho de pão, como se fosse um pequeno coffee break. Mas quando você vai e ceia com entendimento, em consagração, sabe, trazendo à memória não o que você fez ou deixou de fazer, mas trazendo à memória o que Cristo fez por mim e por você. É poder, irmão. É renovar, é avivamento na nossa vida. Por isso que lá Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele vai falar da ceia, no verso 23 a seguir ele diz: porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu também os entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: façam isso em memória de mim. O que era para os discípulos fazer em memória dele? Comer? Sim, mas era para eles também repartir. Era para eles repartir. Ele parte e dá aos discípulos e diz: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de Cristo, não em memória da igreja, não em memória do homem, não em memória dos discípulos, mas em memória de Jesus. Depois que eles comem do pão, ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova e eterna aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos. Façam isso em memória de Cristo, em memória dele. Porque, irmãos, quando nós trazemos à memória o que Cristo fez por mim e por você, quando nós trazemos à memória aquilo que nós lemos na palavra de Deus, aquilo, sabe, que ficou escrito para nós como inspiração, quando nós trazemos à memória, isso gera no nosso coração um espírito de gratidão, de fé, de esperança. Primeiro ponto, quero dizer para você assim, dissipa toda nuvem de informação terrena. Se esvazie da voz humana, terrena, que diz: essa pandemia só vai crescer. Se prepare, porque esse Natal não vai ser diferente do Natal passado. Vamos passar Natal todo mundo de máscara. Não, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Como foi ministrado aqui pelo irmão, Deus é poderoso, Deus é grande, aleluia. Deus vai fazer cessar, vai fazer erradicar essa doença, esse mal, aleluia. Nós vamos cantar a vitória em nome de Jesus. Irmão, se cerque de nuvens de testemunhas, de bênção. Leia o livro de Hebreus, o capítulo 11, você vai ver os heróis da fé, tantos homens de fé ali. E você vai ver que talvez o que você está passando é nada comparado com o que esses homens passaram. Homens que foram lançados na cova de leões, homens que foram lançados em arenas com leões famintos, foram devorados. Homens que foram queimados vivos, cerrados ao meio. E aí quando você começa a ver esses tão grande testemunho desses homens, você vê: cara, o que eu estou passando é nada. Ter que usar uma máscara, isso não é nada comparado com o que eles passaram. Eu vou usar essa máscara dando glória ao nome de Jesus, que eu estou com saúde, eu estou com trabalho, tem comida na mesa, tenho roupa, tenho um lar, não estou morando debaixo da ponte. Deus é comigo, Deus me guardou, não estou num leito de UTI, não estou precisando de respirador, não estou entubado, eu estou podendo respirar livremente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Como perseverar em meio à tribulação, irmão? Como perseverar em meio às provações? Como? Número 2, foco na minha performance agora. Primeiro, foco nos testemunhos. Nós precisamos nos cercar disso. 2, agora o negócio é comigo. Agora é individual. Sai do coletivo, número 2, e vem para o indivíduo. Testemunhos, heróis da fé, testemunho de pessoas que foram curadas da Covid, testemunhos do irmão na igreja que foi curado, foi liberto, sabe, os testemunhos coletivos. Agora vem para o indivíduo. E no indivíduo, no verso ainda de número 1, ele vai dizer: desembaraçando de todo o peso e do pecado, corramos. Irmão, agora olhando para si, não olhando para a multidão, olhando para o Kleber,
eu preciso ter nesse tempo uma consciência, um discernimento olhando para mim, o que está me embaraçando? O que está me impedindo de correr? O que está sendo peso morto na minha vida, que está impedindo eu de exercer o meu chamado, o meu ministério, a minha vocação? O que na minha vida, sabe, irmão, está me atrasando naquilo que Deus tem para mim? Eu preciso fazer essa autoanálise. Eu preciso julgar a mim mesmo e olhar para a minha vida, para a minha conduta, e pensar e analisar e ponderar. Julgar a mim mesmo. O que na minha vida hoje é um peso morto? Olha o que ele está aqui, quando você vê todo o contexto, você está vendo que ele está comparando um cristão a um corredor, a um maratonista. Fica muito claro para nós. Ele diz assim: desvencilhando, desembaraçando de todo o peso e do pecado, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Irmão, olha aqui para mim, o que na tua vida hoje está sendo um embaraço? O que hoje na sua vida, irmão, tem impedido você de correr? Veja aqui, o escritor está dizendo assim, ó, precisa agilidade. Um corredor, ele não corre, sabe, com coisas amarradas nas suas pernas, nos seus pés. Ele não consegue ter agilidade. E com peso, você já correu com peso no pé? Se cansa fácil. Para um corredor, ele sabe, precisa ter um tênis leve, uma roupa adequada. Não pode ter nada ali que venha impedir a agilidade das suas pernas. E trazendo para mim e para você, irmãos, nesses dias, o que hoje tem nos impedido, nos embaraçado? O que hoje tem nos enrolado, que tem cooperado para que a gente fique paralisado e não tenha essa agilidade, essa velocidade que o Senhor espera de nós? Então, para nós prevalecer em meio às provações, irmãos, nós precisamos identificar isso na nossa vida. Essa amizade não me edifica. Estou tempo demais na internet, estou tempo demais na frente da televisão. Essas séries que eu comecei a assistir, começa às 8, vai até tal hora da noite. É a praia, é o futebol, é o videogame, sabe, que está me embaraçando. Esse relacionamento, esse parente, esse estudo, esse trabalho, eu não sei. Cada um de nós aqui precisa identificar o que está impedindo você de ser mais veloz do que você já é hoje. O que está impedindo você de ser um crente mais relevante no seu tempo? Compreende? Compreende, irmãos? Ah, pastor, uma vez identificado isso, o que você precisa fazer, irmão? Se desvencilhar, se desembaraçar disso, renunciar a isso, parar com isso, abrir mão disso, dizer: isso não me edifica, isso não contribui, isso não corrobora para o meu crescimento, isso não expande a minha visão, isso não amplia o meu entendimento, isso não coopera para o meu crescimento, isso está me atrasando, isso está me deixando lento. Eu preciso deixar para trás esse embaraço, esse peso, para que eu possa correr a carreira que me foi proposta pelo meu Senhor. Ô irmão, o Senhor quer que você tenha agilidade, que você seja um corredor, mas não de longa distância, maratona que vai. Não, mas sabe, irmão, é velocidade nesses dias para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu ficar velhinho, lá de cabelo branco, que eu tiver com meu coleirinho na gaiola, lá pendurado, aí eu vou aposentado pregar o Evangelho. Não, é agora, jovem, cheio de vigor, cheio de força, cheio de saúde, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Entende, irmão? Não é deixar para depois, é hoje.
hoje há uma urgente necessidade, é foco na missão, é foco na missão. Deus falava comigo quando eu preparava esse sermão aqui: filho, a igreja precisa permanecer com foco na missão, nós temos uma missão, cada um de nós fomos chamados por Deus para sermos missionários. Missionários na nossa cidade, missionários na nossa casa, missionários na nossa nação, na nossa família, aonde eu passo grande parte do meu tempo, do meu dia a dia ali, eu ser um embaixador, um representante de Deus. Sabe, irmão, nós precisamos de agilidade, velocidade. Uma vez que você se identifica isso, no meio de tudo isso, irmãos, as pessoas, deixa eu falar para você, é o entretenimento. É a pandemia, é tantas coisas, irmão, que hoje nos embaraça, peso sobre as nossas costas, e nos impede de fluir, de ter a velocidade que Deus esperava de nós. Foco na missão. Número 3, foco na minha carreira. Irmãos, você precisa entender isso. Deus não salvou eu e você para sermos mais um no meio da multidão. Amém, irmão? Deus nos chamou para nós fazermos parte. Agora nós temos uma missão, temos uma carreira a cumprir. E Paulo entendeu isso. No final do seu ministério, ele preso em Roma, ele diz o quê? Ele diz para Timóteo, ele escreve no capítulo 2, no capítulo 4, verso 7, ele diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Ele entendia da carreira, ele entendia da missão dele nessa terra. Meu irmão, nós estamos nessa terra só de passagem. Isso parece que já não faz mais tanto efeito, né? Parece que se transformou num jargão. Mas essa é a verdade, nós estamos nessa terra, irmão, só de passagem. Essa terra não nos pertence. A nossa pátria, ela é celestial. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Mais cedo ou mais tarde a minha senha, a tua senha vai ser chamada pelo nosso Deus. E nós vamos nos apresentar diante dele. Não sabemos quanto tempo nos resta nessa terra para nós anunciarmos o evangelho, pregarmos as boas novas. Nós estamos nesses dias como Noé. Não estamos fazendo uma arca, mas estamos apontando que há uma arca já aberta, pronta, que é Jesus, a arca da salvação. Mesmo que uma multidão de pessoas não creem, como nos dias de Noé não creram, bebiam, fumavam, casavam-se e davam-se em casamento, sabe, traições, facções, pecado, lascívia, tudo que é tipo de mal nos dias de Noé. Mas Noé permaneceu fazendo a arca, pregando aquela arca, irmão, e no tempo determinado a chuva veio, o dilúvio aconteceu. Eu quero dizer para você que vai acontecer assim, vai se dar na volta de Jesus. Jesus, ele disse: a minha volta vai se dar como foi nos dias de Noé. As pessoas se casavam, se separavam, se divorciavam. Adultério, apostasia, sabe, irmãos? E ninguém acreditava, mas de repente a chuva veio. E eu quero dizer para você, assim vai acontecer com a volta de Cristo Jesus. Tenha foco na tua carreira, tenha foco no teu ministério. Deus te chamou para quê? Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo nessa terra? Você precisa descobrir isso e correr nesse teu propósito. E eu quero finalizar aqui falando do quarto ponto: foco em Jesus. Vamos ler o último versículo, que é o verso 3, ele diz, verso 4, perdão. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, né? E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Olha para Jesus. Foco no Cristo vivo, foco naquele que venceu, foco no autor, foco no consumador da nossa fé.
Não tire os olhos do Senhor. Irmãos, eu tenho atendido tantas pessoas nesses dias tão ansiosas, porque o foco dela saiu de Cristo, saiu da palavra, e o foco dela foi para os noticiários desse mundo mutável, desse mundo temporal. E eu digo, querida, alinha novamente o teu foco. Põe o teu foco naquilo que é eterno. Põe o teu foco naquilo que não é temporal. Põe o teu foco no Senhor. Põe o teu foco na eternidade. Olhe para Cristo. Ele é autor, Ele é consumador da tua fé. Porque, irmão, a última palavra, ela vem da boca de Deus. A última palavra, ela vem do Senhor. O homem pode falar tudo, o homem pode fazer tudo nessa terra, mas a assinatura final é Ele que dá, é Ele que consente, é Ele que aprova ou não, irmão. Vem dele. Por isso, nessa noite Deus está falando, você quer passar por essa tormenta, você quer passar por essa tempestade, você quer passar por essas provações, privações, mantenha o teu foco no Cristo vivo, naquele que pode todas as coisas, naquele que tem toda a autoridade. Em Mateus 18, 28, ele olhou para os discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias. Ele está dizendo aqui: eu estou contigo, meu filho, todos os dias. Eu estou com você nessa tempestade, eu estou com você nesse deserto, eu estou com você nesse vale. Eu não te deixo. Mas permaneça com o foco na missão. Não sai da missão. Ele é o Deus do monte, mas Ele também é o Deus do vale. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória.